Olá a todos, meu nome é Rob Lee, sou o diretor-chefe de currículo do Instituto SANS e esta noite teremos o painel de oradores de cibersegurança junto com meus prezados colegas. Olá, sou Rob Lee. Rob já sugeriu que fôssemos para o bar, para ter o painel de especialistas lá, já que tem pouca gente aqui, mas não sei quantas pessoas estão nos vendo online. Tem gente online? Quantas pessoas? Alguém sabe? 2? Quase 40. Nossa, olá, internet. É um sucesso total. Bom, uma das coisas sobre as quais eu quero conversar neste painel, obviamente, é como termina este ano. As pessoas fazem sempre uma revisão do ano, se perguntam o que acham que aconteceu em 2021. Vamos conversar com esses palhaços aqui, com meus queridos colegas aqui, sobre o que pensam sobre 2021, o que aconteceu, mas também quero dizer ao público que este será um fórum aberto. Se quiserem fazer perguntas, interromper, terão essa possibilidade à medida que formos tocando alguns destes tópicos. Vou me apresentar, sou o diretor-chefe de currículo do Instituto SANS, coautor dos cursos 500 e 508, Análise Forense de Windows e Resposta Avançada a Incidentes. Sou instrutor do SANS há uns 20 anos e agora trabalho integralmente para o SANS, ajudando a administrar o currículo, além de fazer outras coisas divertidas que temos hoje em dia. Tenho que apresentar aqui o meu xará. Eu cheguei primeiro. Eu sou a versão melhorada. Sim, de muitas maneiras, com certeza. Ele é Rob M. Lee e eu sou Rob T. Lee. Honestamente, é onde começa a confusão. Nós dois somos graduados da Academia da Força Aérea, os dois trabalhamos com operações ofensivas cibernéticas para a Força Aérea dos Estados Unidos. Somos fãs dos Broncos e do Walt Disney. Olá, Rob. Olá, Rob. É bom te ver. Rob e eu temos algo mais em comum. Rob emagreceu mais de 40 quilos no ano passado. Eu também emagreci bastante nos últimos 4 anos. Na verdade, Rob me meteu nisso, fez com que eu me sentisse culpado e a minha mulher me dizia, se ele pode, por que você não? Muito bem. Começamos há 5 minutos. Já estamos no ar há 5 minutos. Rob, você quer se apresentar? Eu sou o Rob Lee, autor do curso ICS 515 e do Análise Forense 758, curso de inteligência de ciberameaças. Passo a maior parte do meu tempo em sistemas de controle industrial. Olá, Rob. Olá, esse é o Rob Ruivo. Tem cabelo, tem habilidades. Esse é o equilíbrio. Na verdade, é o contrário. É a minha vez? Eu sou Heather Mahalik, sou líder do currículo de FIR e venho ensinando no SANS desde 2011, quando recebi minha certificação. Sou coautora do curso 585 sobre smartphones e também sou instrutora do 500. Essa sou eu. Não, você também trabalha... claro, eu trabalho para a Cellebrite como diretora sênior de inteligência digital, ou seja, eu sou uma pregadora que pode fazer o que quer, eu adoro isso. Isso aí. Muito bem, eu sou Ovi Carroll, sou a versão engraçada do Rob Lee. Não sou tão bonito nem tão inteligente, ele é do tamanho família e eu sou do tamanho mirim. Sou um dos coautores de FOR 500, sou instrutor do SANS há tempos também, já há algum tempo. No meu trabalho diário, sou diretor do Laboratório de Crimes Cibernéticos do Departamento da Justiça. Parece uma coisa muito importante, né? Isso sou eu. Olá, pessoal, sou Mick Douglas, sou um dos instrutores do curso 504 e também do 555. Estou no SANS já há uns 13 anos. Fora o que eu faço no SANS, tenho também minha própria consultora, chamada InfoSec Innovations, onde fazemos pen tests e também ajustes de defesa tipo boutique.
Uma das coisas que realmente fazemos e que gostamos de fazer é simulações e chegar ao fundo dos problemas. Por isso estou aqui. Como vamos fazer isto? Eu vou circular pelo público para dar chance a quem quiser interromper, acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta aos membros do painel. Vamos dar o pontapé inicial com o clássico final de 2021. Muitas coisas aconteceram este ano. E vamos começar pelo final da fila, com o Mick. Mick vai usar a cabeça para dizer de tudo o que aconteceu em 2021, qual foi o evento mais significativo, a seu ver, que está mudando a indústria ou a discussão na indústria da segurança da informação em geral? Esta é uma pergunta mais fácil, espero que possam me ajudar com outras mais difíceis. Esta câmera ficou doida, não sei o que está vendo. Bom, Mick, o que você acha? Foi um ano louco. O ataque a SolarWinds foi no início do ano, certo? Eu sinto que, de muitas formas, esse ataque foi o evento do ano. Há duas lições interessantes que podemos tirar disso. Uma é o ângulo seguro, que estamos tendo que rever agora, sobre a cadeia de suprimentos e fornecedores, como é que tudo isso acontece. A lição menos interessante, estejam preparados, não me interessa se me odeiam por isso, estejam aqui ou vendo isto online, devemos ter uma discussão franca e feia. Orion da SolarWinds foi implementado globalmente e a brecha durou 9 meses e ninguém a viu. Eu devo admitir, tenho clientes usuários da Orion, nós não vimos a brecha. Todos os anos, quando fazemos essas retrospectivas sobre o que aconteceu no ano, eu costumo ser bastante pessimista, mas normalmente, por natureza, eu sou otimista. Só que no final deste ano, as coisas como estão, não me deixam satisfeito. Devo começar com essa experiência deprimente, mas acho que realmente temos que rever tudo o que estamos fazendo, porque se isso é o que somos capazes de fazer coletivamente como indústria, estamos ferrados. E precisamos melhorar. Eu provavelmente diria que o que muda ou impacta a nossa profissão, por mais bobo que pareça, devo dizer que é a história do home office. Quando falamos sobre análise de investigação digital e forense digital, o fato de ter um analista trabalhando em casa, enviando evidência remotamente ou, com sorte, trabalhando com cópias de evidências, é um desafio verdadeiro. Eu acho que uma das coisas que mais foi dita sobre o nosso laboratório é que fazemos um trabalho excelente. E não se trata de uma pessoa em particular. O fato de que realmente enfatizamos a importância da colaboração, sentar-nos juntos, não só nos escritórios, mas sim porque promovemos a colaboração, passamos a trabalhar em casa sem importar a função de cada um. No laboratório, tivemos a ideia de fazer uma sessão de Zoom, deixar ligado durante o dia inteiro, mas não foi uma boa ideia. Mas o aspecto da colaboração do trabalho remoto foi um desafio enorme. Eu acho que para muitos analistas forenses, esse é um bom ponto. É o que eu ia dizer. Trabalhar de casa? Essa foi a minha resposta. Não, eu ia escolher uma coisa aleatória, mas que me impactou. Entendo isso de trabalhar de casa e todo o resto sobre colaboração, mas isso é mais recente e ainda me lembro. Trabalho para uma empresa israelense e nós vivemos no WhatsApp. Então, quando aconteceu o incidente do Facebook e o Facebook ficou fora do ar e ninguém pôde se conectar em lugar nenhum usando as suas credenciais, incluindo o WhatsApp, muita gente foi prejudicada. Pense em todas as vezes que usam credenciais de aplicativos para acessar suas contas. Então, o meu trabalho sofreu um impacto. A minha vida pessoal também foi afetada porque eu converso e colaboro o dia inteiro com pessoas por WhatsApp. E é gozado, eu posso ficar sem o Facebook, sem o aspecto de mídia social, mas preciso fazer logins, usar credenciais para ter acesso a outras coisas. Isso realmente nos complicou durante um tempo. Acho que a invasão iminente da Ucrânia pela Rússia é provavelmente o pior. Isso vai manter o time e eu ocupados durante o tempo.
Eu acho que sim, pelo menos até meados de dezembro, tipo de dia 16 ou 17 de dezembro. Eu achei realmente que era muito interessante que na comunidade dos sistemas de controle industrial, durante os últimos 20 anos, os governos estiveram falando sobre infraestruturas críticas, cibersegurança e o que torna as empresas infraestruturas críticas pelos bens e serviços que fornecem. E acho que os políticos perceberam isso. O presidente Biden emitiu um memorando de segurança nacional específico sobre ICS, Singapura lançou um plano mestre específico sobre tecnologia operacional, a Austrália pensou em leis para informar a resposta a incidentes, para controlar esses incidentes. Na infraestrutura de rede, acho que vimos em ICS uma mudança e realmente isso tem sido muito bom. Há muitos recursos que estão sendo dedicados, as pessoas estão sendo capacitadas, as equipes também, justamente para construir essa capacidade que provavelmente faltou nos últimos 20 anos. Em geral, fora da história da Ucrânia, foi um ano realmente positivo para nós, apesar dos vários incidentes que ocorreram. Foi bom. No público, algum outro incidente que vocês queiram mencionar? Podem dizer. Sim. O papel crescente em segurança e os incidentes em torno de plataformas de gestão remota, tipo SEO, e todas as outras, como o incidente da SolarWinds, mas para provedores de serviços gerenciados, MSP, será que a coisa vai piorar muito? Acho que temos que começar a centralizar. Acho que os MSPs, às vezes, são injustamente criticados porque só enviam um fardo para outro lugar e colocam gente lá para monitorar. Empresas como a sua, Oracle, Red Canary, muitas companhias que estão focando sobre isso e tem especialistas excelentes que são difíceis de serem contratados por empresas menores. Eu acho que isso é bom e há uma função para a centralização de talentos. Obviamente, isso vai tornar maior a superfície de ataque, mas isso é positivo. Os ataques a cadeias de suprimentos são coisas ruins, mas se você tem que ir atrás da SolarWinds para causar impacto, isso quer dizer que nós elevamos o padrão. A gente que reclama que, por exemplo, usando o TeamWeaver para ataques relacionados com o que houve, TeamViewer para ataques relacionados com o que houve em Allsmart, comprometendo sistemas de tratamento da água, mas enfim, isso era algo que poderia acontecer. Cris, o que você acha? Ele não está olhando para mim. O que você acha que foi mais importante no ano de 2021? Eu tenho uma pergunta para os membros do painel. Vamos ver o que acham. A pergunta é: todos esses problemas cibernéticos que estão surgindo são realmente nossa responsabilidade? Somos nós que temos que resolver ou são problemas de outros e devemos entregar-lhes para que eles os resolvam? Como fazemos para conseguir isso? Passar a culpa para outro, a responsabilidade adiante? Sim, e é algo curioso. Em nenhuma outra indústria isso acontece. Nós, por exemplo, trabalhamos com software que é enviado, compilado, e tudo funciona enquanto funciona, mas quando quebra, ó surpresa, o cliente clica no acordo de licença do usuário final e com isso o problema passa a ser nosso. Isso é uma loucura e eu não vejo por que isso deva ser tolerado. Em algum momento tudo isso deve mudar. Eu espero que mude. E a carga de enviar código seguro com os quais trabalhamos deveria cair, na minha opinião, sobre quem está publicando o código, quem publica nos sistemas, porque, de outro modo, nada vai mudar. Porque se eu sou fornecedor, sou fabricante ou sou quem publica o código, qual seria o meu incentivo? Todos estão pagando os meus custos, essa é a minha conclusão. Mas será que alguém tem a menor ideia do que é um código seguro? Porque eu não sei o que é confiança zero. Vocês continuam falando sobre ela e eu nunca vi. Temos algum especialista aqui em confiança zero? Não? Ah, certo. Venha aqui. Se o fabricante é o responsável, que provavelmente deveria ser,
isso vai derivar em algo como chamado Metasploit. Nós fomos atacados por um Metasploit, que é algo que você colocou no seu software. É abrir uma casa de marimbondos. É como tentar responsabilizar um fabricante de armas por cada ataque que houver. Então, mal ou bem é como tocar numa casa de marimbondos. Então, há uma diferença entre um software ofensivo funcional e um software não ofensivo que não é funcional, que não é resiliente. A minha queixa é que todos os dias estamos usando coisas que são incrivelmente frágeis. E sou eu quem paga o pato quando a minha identidade é roubada. Sou eu que preciso ligar para o banco e passar por todas essas coisas complicadas sem ter sido minha culpa. Seja como for, sou eu que pago o preço. Por que o equilíbrio mudaria alguma vez se não fazemos força para isso? E é por isso que digo que precisamos mudar. Alguém mais? Vamos passar para outra pergunta, então. O que acham do ransomware? Há exagero? O que acham? É uma oportunidade perfeita para um novo rumo. Vou dizer isso a vocês. Em 2014, quando começou a se tornar mais comum o aparecimento de ransomwares, eu errei feio, porque achei que as pessoas iam começar a levar a segurança mais a sério. Nossa, não sei, mas daria para pensar e esperar só de olhar para a situação, pois é algo central, como pensando, por exemplo, no setor da saúde. Sei que parece uma loucura, poderia acontecer aqui e não entendo por que as pessoas dizem, por exemplo, graças a Deus que aconteceu com eles, nós escapamos deste. Mas eu acho que deve haver algum tipo de, alguma coisa, algum elemento psicológico estranho aí. Eu realmente não estou entendendo. Quando eu penso em ransomware, conversando com alguns amigos, e vou avisando que isso não tem nada a ver com o Departamento de Justiça, penso nos dias em que estávamos na OSCE, quando a NASA tinha esse grupo de detecção de intrusão incrível, e se um hacker entrava na NASA e desfigurava a sua página web, era perseguido até o fim do mundo. E dizem que nos grupos de bate-papo de hackers, ouvia-se dizer, nunca hackeiem a NASA. Eu, pessoalmente, detesto a ideia quando ouço de amigos que uma das coisas que faço como modelo de negócio é pagar resgates. As pessoas são hackeadas e nós pagamos resgate. Eu acho que isso é uma provocação. Houve um ataque, pagamos resgate. Parem de pagar. Eu sempre disse, informem o ataque e se recusem a pagar. Eu sei que eles ficam com as nossas coisas. Bom, mas é uma lição dura de aprender. Então, onde está o seu backup? Na certa, você deveria ter uma segurança melhor, se proteger melhor. Eu continuo vendo isso nas conversas com as pessoas. Os altos executivos não estão investidos o suficiente nas equipes técnicas. Quando há, por exemplo, cortes no orçamento, ainda dizem, não faça capacitação, é caro demais. Não podemos ficar sem você, não queremos contratar mais gente, porque eles não entendem o valor. Eu achava que já tínhamos chegado ao ponto de que os altos executivos nos países já tinham entendido que a marca vale mais do que o que tem na conta bancária, mas parece que não é assim. Ainda cortam pessoal, segurança e treinamento. Também dá para fazer treinamentos gratuitos internamente na empresa. Às vezes eu pergunto às pessoas, vocês vão clicar nisso? E elas clicam e não acho que percebam o risco que correm. Não é intencional, as pessoas são boas. Por exemplo, meu pai clica em tudo que vê no planeta. Eu coloquei isso no Slack ou no Fantasy Football e as pessoas diziam que eu começara a mandar para meu pai todas essas coisas horríveis e ele, na certa, reenviaria, publicaria no Facebook, etiquetaria amigos e logo clicaria 1 milhão de vezes. Mas ele não é mal intencionado. Mesmo ensinando as pessoas internamente sobre o que fazer e o que não fazer, saibam que se quiserem atacar alguém, atacam. Kevin Ripa fez algo sobre ransomware e eu disse que nunca clicaria nesse link. Ele respondeu, você clicaria? Porque o que eu faria seria mandar a você algo dizendo, há um atirador dando tiros no colégio do seu filho.
Clique aqui para saber onde pode pegar o seu filho. Eu clicaria aí em menos de um segundo. Eu não pararia para pesquisar antes, nem piscava. Só clicaria no link para poder ir buscar meu filho e pronto. Então, mencionaram o valor das marcas e tudo isso. Já houve ransomware suficiente para que as pessoas não tenham mais medo de aparecer nas manchetes porque alguém mais importante já apareceu? Já não é grande coisa ser atacado por um ransomware porque literalmente todo mundo que supostamente não deveria ter sido atingido já foi? Ninguém quer aparecer nas manchetes. É preciso tomar decisões difíceis. É fácil dizer não pague o resgate. É uma decisão realmente difícil, especialmente. Você discorda? Não, não, não. Eu discordo, mas estou feliz de discordar. A questão do ICS, do Sistema de Controle Industrial. Há ambientes com risco para a saúde e proteção das pessoas. Sendo o caso, quantas vidas você arriscaria antes de dizer que provavelmente vai pagar o resgate? Na certa, menos de 2, ou no meu caso, outros podem ter outros cálculos. Vai depender da pessoa cuja vida esteja em risco. Claro, quero dizer que todo o currículo de pentest desaparece em um segundo. São decisões muito difíceis, as decisões tomadas sobre ransomware. Ninguém quer estar nessa situação. É preciso tomar decisões econômicas sérias. E eu detesto quando as pessoas começam a falar sobre Oldsmar, uma pequena estação de tratamento de água em Oldsmar, na Flórida, que foi atingida quando o atacante entrou no sistema e tentou lançar soda cáustica na água para envenenar a cidade. Muita gente dizia, não posso acreditar que usaram o TeamViewer. A estação de Oldsmar é uma instalação pública regulamentada sobre quanto gasta e quanto pode gastar. Eles compartilham um técnico de TI com 5 outras empresas. Esqueçam a segurança. Sejam bem-vindos ao mundo real. Muitas dessas empresas têm recursos limitados, não podem fazer os cursos do SANS e literalmente têm problemas de TI, não de segurança. E quando se fala sobre as pessoas que aparecem nas notícias, não são os CEOs tomando mais decisões, são fatores econômicos, porque muito do que se faz é insustentável. Também é uma discussão social. Vamos mudar um pouco o ritmo. Vamos falar sobre cibersegurança em 2021. Uma das coisas que descobri, que fizemos por bastante tempo, especialmente vendo Joseph Price aqui na fila da frente, ele e eu trabalhamos juntos em 1996 na instalação da primeira unidade de guerra cibernética da Força Aérea. Nossa, faz muito tempo. Nós dois estamos muito velhos. O desafio para nós, que já estamos nisso há algum tempo, é ficar se comparando com os vizinhos em termos de habilidade de cibersegurança. Vou fazer um discurso improvisado sobre algo que percebi ao longo dos anos, especialmente quando olho para vários instrutores, inclusive no SANS. Percebi olhando a todos os instrutores que temos, e são mais de 100, e temos apenas um certo número deles que sabem tudo sobre segurança na nuvem, o que me leva a outro processo de pensamento em ICS. Quantos de nós somos vistos como os que sabem e dizem você deveria saber como fazer isso, você está nisto há tempo, você é o técnico, um cara esperto. Então a pergunta é, se alguém se vira para você e diz, precisamos que você nos ajude a tornar a nuvem segura, quantos de vocês realmente podem dizer, não sei como fazer isso? E acho que estamos nesse ponto onde talvez um dos primeiros conceitos de requalificação esteja passando. Assim como o da máquina de escrever, passamos para o processador de texto, para o PC, agora estamos nesse limite em que muitos de nós, temos a capacidade de manter nossas habilidades. Será que temos? Está começando a minguar, eu acho. Especialmente a pergunta que tenho para os membros do painel. Vocês acham que há muita gente por aí com a síndrome do impostor? Temos, na verdade, uma síndrome do impostor porque não sabemos como assegurar a maioria da nossa infraestrutura contra ataques baseados na internet. Então, Mick, você concorda com isso? Sim, sim. Na verdade, eu vou além. E vou dizer que tem gente que está se posicionando como especialista em segurança na nuvem e comete fraude quando é remunerada. Francamente. Bom, explique isso. Diga os nomes.
Quero dizer, olhem só, há uns meses me pediram que ajudasse uma empresa de tecnologia financeira, uma fintech, não um banco. Eles estavam tendo problemas para entender seu estoque de ativos na nuvem. Eu perguntei a eles por que eles não usavam uma API. Faziam uma consulta e pediam que mostrasse tudo que tinham armazenado, que mostrasse todas as máquinas virtuais, os lambdas. A reação deles foi: pode nos ligar mais tarde hoje? Eu disse: eu vou dizer a mesma coisa que eu disse agora. E eles responderam: sim, nós gostaríamos disso, sim. E quanto você cobra por hora? E eu tentei explicar, mas eles disseram: não, vamos pagar o dobro. Eu disse: gosto disso, vamos ser muito, muito bons amigos. Não, mas a posição deles indicava um contrato de curto prazo. Uma empresa importante de contabilidade tinha sido contratada por essa fintech e o que estava fazendo era usar essa ferramenta herdada de gestão de ativos projetada para ser colocada em um data center nas instalações. E o que estavam fazendo era uma simples digitalização com Nmap de AWS, Azure e GCP, porque não sabiam que havia APIs 100% precisas e atualizadas. O resultado depois de 3 meses de horas faturáveis por essa grande firma de contabilidade foi estimativas com 80% a 85% de precisão com 6 horas de execução. Então, quando digo que isso é fraude, é porque é fraude. E acho que parte do problema é que nós, como indústria, não conhecemos o suficiente essas pessoas que são estrelas de rock na nuvem e que literalmente estão cobrando como estrelas de rock. Eles fazem lá a mágica dele e os executivos ficam dizendo: precisamos passar para a nuvem porque todos estão lá. Há muitos charlatães e precisamos obrigá-los a assumir a responsabilidade por seus atos. Será que eles fazem isso intencionalmente ou estão exagerando sobre suas habilidades? Não tenho informações suficientes, espero que estejam exagerando sobre o que podem resolver. É o que eu espero, mas não sei. Vemos a mesma coisa em análise forense. Quantas pessoas atualizam suas habilidades? Temos visto isso ao longo dos anos. Quão importante é se manter a par dos últimos sistemas operacionais, dispositivos móveis novos e tudo mais. Os especialistas que há por aí atualizam suas habilidades com que frequência? Uma das razões de enfatizar isso é porque sabemos que é muito difícil manter-se atualizado com as novidades. Bom, eu tenho 4 alunos que estão repetindo o curso esta semana. 2 fizeram curso há 2 anos atrás e 2 há 4 anos atrás. Percebem que tudo mudou. Um deles estava chocado, dizia que os livros eram muito diferentes, tudo era diferente agora. O que aconteceu? Tudo muda com tanta rapidez. Trabalho com muita gente que acha que são os cachorros mais velhos, são os cachorros mais velhos que não aprendem truques novos. Acham que não precisam porque já são sêniores no trabalho. Isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque sabem o suficiente para serem perigosos. É ruim. E contratar alguém novo que está começando pode custar mais do que manter esse pessoal mais velho que não pede para ser treinado, só faz o seu trabalho, cumpre o horário e vai embora. Em ICS nós tínhamos Windows XP e funcionava, isso bastava. Eu sinto que você pode ser um generalista em segurança de ICS. Imagino que deve ser bem difícil em forense móvel, mas sim, logo veio o Windows 7, chegou o Windows 7, começamos a nos sentir confiantes. Sim, isso assusta. Ouve, não pergunte. Bem, eu vou dizer que na área policial, acho que temos realmente um problema gigantesco. Temos muitas pessoas que foram treinadas há anos atrás, os cachorros velhos, e acham que sabem análise forense e não sabem. Aplausos para as pessoas que estão na sua turma pela segunda vez em 2 anos, porque isso mostra que sentem que realmente precisam disso. Tem alguns alunos de Forense 500 fazendo a mesma coisa. Não quero me prolongar muito na minha resposta, mas volto à minha primeira afirmação.
não temos gente suficiente em análise investigativa digital. No contexto policial, aqueles que estão no topo da cadeia, a liderança policial, se tiverem 10 pessoas novas ou 100 pessoas novas, não vão colocar nem 10% em forense digital. Ainda mais, algumas pessoas ainda acreditam que você pode trabalhar meio expediente em análise forense. Se querem ouvir o que mais preocupa no meu mundo, é que há algumas agências de investigação que deram a seus agentes não técnicos, agentes comuns, 1 hora de treinamento em computação para fazer análise forense. E o que fazem é processar os dispositivos com uma ferramenta FTK, Axiom ou o que for, e entregar isso ao agente do caso para que examine. É toda a análise forense que temos. Pior ainda, vejo cada vez mais promotores, advogados que dizem só me deem um despejo de memória de Cellebrite, ou um leitor da Cellebrite, ou um arquivo de caso portátil da Axiom. Nossas ferramentas são fantásticas, mas não são analistas digitais. Elas processam as informações mais importantes, mas não dizem o que elas significam. No final das contas, a análise é necessária para poder contar a história. Cada artefato forense em um celular ou computador é uma testemunha independente e nós precisamos entrevistar e entender mais essas testemunhas. Alguns dos promotores dizem: vou revisar o celular e ler as mensagens de texto. Alguns deles me disseram: a qualidade da análise que obtenho agora não é mais do que os documentos importantes do caso. Aqui está a pornografia infantil, aqui as informações confidenciais. Eu posso fazer isso. Deixe-me revisar as evidências digitais e não ouvimos mais nada até pouco antes de começar a sessão no tribunal. Então aparece alguém e diz: preciso de alguém que testemunhe que este arquivo de link diz isso. Entenderam tudo errado. Não é isso que diz esse arquivo de link. Você está lendo as informações erradas ou a mensagem errada. Esta mensagem já foi apresentada no tribunal em outro caso e agora querem apresentá-la neste caso. E adivinha o que? Essa mensagem é falsa. O nosso funcionário Dan levou 10 segundos para descobrir isso. Deixou o promotor em pânico. Dan mostrou o relatório Cellebrite e disse: isto é falso. E o promotor perguntou: do que está falando? Isso já foi apresentado no tribunal. Ele disse: olhe para o offset decimal e verá que esse valor não existe. Vamos voltar então a você. Estamos em um alto nível. Por exemplo, Joe Price e eu vimos fazendo essas coisas. Desculpe, estamos velhos, já vimos fazendo isso há algum tempo, trabalhando com informações. Quando falamos sobre as pessoas nesta área, e há muitos de nós aqui, eu olho em volta e eu não sou o único que precisa deste conselho. O que será que estamos fazendo? Será algo psicológico ou apenas algo que não queremos admitir, o que não sabemos? Ou será que são as organizações que não vão nos treinar? O que vocês acham disso? É nossa responsabilidade dizer: ei, escutem, não sei o que não sei, estou a ponto de virar obsoleto, quero dizer, como manter a relevância, admitir que não se sabe, receber o treinamento adequado. Acho que é muito fácil para quem é novinho na área, mas não para quem já está há tanto tempo. Por exemplo, como fazemos isso? Admitimos que não sabemos ou será mesmo algo psicológico? Vamos passar aqui para o painel. É um pouco de tudo isso. Na nossa profissão, temos dificuldade de admitir o que não sabemos. Deixe-me perguntar ao público: quantos de vocês têm dificuldade de dizer realmente não sei que diabo estou fazendo? Não que vocês não saibam o que estão fazendo. Quem é capaz de dizer eu não sei isto? Levante a mão. Podem dizer isso aos seus chefes? Ou são todos mentirosos? Não, ninguém tem vergonha. Phil não tem vergonha, mas aqueles de vocês que são capazes de fazer isso, a vocês, meus parabéns. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de fazer. Sinto que as pessoas me olham como sendo confiável, olham para mim como se eu tivesse as respostas. E se eu não sei a resposta, quão difícil é para mim admitir que preciso voltar e me requalificar nesse tópico. Pode ser um fator psicológico. Repito, para quem está online, a pergunta era sobre se há uma questão cultural dentro da organização.
Sim, simplesmente repetindo para o pessoal que está online. Obrigado, Robbie. Não sei, talvez seja cultural, mas também deve ter um fator comercial nisso tudo. Uma tendência interessante. Ouvimos falar dos investigadores subqualificados e que tem gente que continua usando o Windows XP. Bem, continua funcionando. Isso é verdade. Funciona entre aspas, digamos. Um dia desses, estatisticamente falando, vocês vão dizer, não importa se a eletricidade, TI causou mais interrupções de energia que o Irã, a China e a Rússia juntos, é verdade. Mas voltando ao ponto, uma das tendências que se deve à terrível falta de pessoal. Realmente falta muita gente, seja na função que for. E isso é um círculo muito vicioso que se realimenta, porque estou tão ocupado fazendo o que faço que os custos de receber treinamento são altos. Além disso, enquanto faço meu trabalho diário nos sistemas que temos, surgem novos sistemas, novas tecnologias. E eu não posso aprender coisas novas porque estou fazendo meu trabalho diário. 10 anos depois, eu olho em volta e pergunto, o que é isso de nuvem? É muito fácil cair nesse círculo. Acho que se tivesse que culpar alguém, talvez eu culpasse a administração, a gerência. Talvez. Sempre que pergunto de quem é a culpa, sai essa mesma resposta. Em todas as aulas, estatisticamente falando, parece que é assim. Or leader, not a manager. A manager is an accountant. Eu diria que não um administrador. O administrador é um contador. Eu culparia mais o líder. Disso estamos falando. Você está totalmente certo. Em geral, a administração tem a responsabilidade sobre o seu pessoal e o dever de lutar para que melhore. E a diferença entre a administração e a liderança é justamente essa. Os líderes lutam por seu pessoal. Rob mencionou antes, está falando sobre o Memorando de Segurança Nacional que identificou que há milhões de vagas não preenchidas em cibersegurança. Gartner diz que há 3,5 milhões de vagas não preenchidas mundialmente. O problema vai muito além de problemas de administração. A propósito, pode-se presumir que todos os que estão em cibersegurança estão bem treinados, mas nem sempre é assim. A resposta é: façam os cursos do SANS. E digo isso com sinceridade. Mas minha pergunta é, quando o problema é tão grande, o que mais podemos fazer? Eu fiz o curso de análise forense de Rob T. Lee em 2009 e eu fiz porque eu vi que havia muita coisa evoluindo na área, até o ponto de especializações e subespecializações, como na área médica. E eu estava muito interessado em análise forense, por isso eu fiz o curso. Depois as coisas não foram por esse caminho, mas eu reconheço que é parte do básico, certo? Acho que alguns dos benefícios que podemos obter dos generalistas é que eles entendem os princípios permanecem no tempo, através de coisas diferentes, muitas coisas. Trabalhei com cibersegurança de TO nos últimos 7 anos, mas nem pensaria em me meter numa situação como essa sem alguém como o Tim Conway, que tem experiência e trabalha nesse ambiente como operador. Vejo que há benefícios em tentar armar equipes híbridas com pessoas com diferentes formações, juntar esse pessoal, mas o que o painel acha? Fico curioso. Além de fazer cursos, ser treinado, como lidamos com um problema que tem um alcance tão longo, como problemas tanto de conhecimento como de profundidade? Se vou falar primeiro, acho que a brecha de habilidade que mencionamos é real, mas está exacerbada por uma série de erros de recursos humanos, sistemas ruins de RH, maus anúncios de empregos. Há muitas dessas vagas que não podem ser preenchidas. Eu preciso ter 5 anos de experiência e 2 anos na velha tecnologia, ou algo assim, para conseguir um emprego? Acho que isso inibe os novos a entrar nessa área. O tempo todo me perguntam, e não são pessoas experientes, são os novos que não sabem nem como começar.
não é algo acessível. Todo mundo pede um CISP que seja capaz de preencher uma vaga de nível inicial, mas é preciso ter experiência de 3 anos para acessar esse nível, então não é inicial. Mas quanto à sua pergunta, acha que tem a ver com o que já foi dito? Será que ainda podemos ser generalistas em segurança de TI? Não acho que possamos, mas isso talvez tenha um lado bom. Acho que o fato de alguém novo que possa chegar a ter certo treinamento Splunk, um pouco de Falcon ou Sentinel-1 e ser funcional como analista de camada 1 em um SOC é algo maravilhoso. Todos podemos ridicularizar e dizer, vamos sentir falta disso e daquilo, mas o fato é que alguém novo trabalhando com base na automatização que temos possa realmente ser funcional é maravilhoso. Em segurança de CS ainda não chegamos lá. É assustador deixar gente nova entrar na área por esse motivo, mas acho que à medida que aumentamos o impacto de automatização sobre os nossos próprios fornecedores, facilitamos a escalabilidade da automatização. Alguém mais? Acho que parte disso também, isto vai soar estranho, é que perdemos um pouco do que tínhamos antes. Quando sonhávamos em ser hackers, saber como funciona, se meter em tudo. Se vocês não têm suficientes candidatos qualificados, procurem pessoas inteligentes na empresa e ofereçam a elas que possam aprender, a possibilidade de aprender sobre computação ou segurança informática. Levante a mão quem trabalhou como help desk ou suporte ao cliente no nível 1 em um SOC. O que é interessante, eu percebi que há 2 tipos de pessoas nesses cargos de nível inicial. Estão os que dedicam a vida ao que fazem e os que estão começando uma carreira interessante. E um dos fatores culturais que realmente detesto, especialmente nos Estados Unidos, é essa história de, não, você não pode roubar alguém da minha equipe. Isso tem que acabar porque não temos gente suficiente. Vemos alguém que tem futuro, por exemplo, e pensamos em roubá-lo para nós e preencher a vaga dessa pessoa com qualquer um. É muito mais fácil achar alguém para help desk, por exemplo, que alguém que está começando sua vida profissional. Acho que deveria haver uma disposição maior para cultivar as pessoas dentro das equipes. Temos gente com diferentes trajetórias, gente como o Joe Price e eu, com 20 anos de carreira, e pessoas que estão começando. Nos 2 grupos temos que saber por onde começar. E o desafio, vocês a pensar nisso um segundo, quais são as habilidades centrais que devem ter? Robin Lee estava aí dizendo que RH é um problema, um título em ciência de computação é o que se requer para entrar numa posição inicial, como analista de segurança da informação. Mas quais são essas habilidades centrais? Voltando ao ponto, acho que vou dizer uma heresia. Quantas pessoas aqui, levantem as mãos, acreditam realmente que precisam de análise de pacote core para ser analista de segurança em TI? É onde fica bem interessante. Quais são as habilidades centrais hoje para entrar no seu primeiro emprego? Vou passar essa pergunta para o painel. Pensem um pouco, deixo vocês aqui pensando. De todas as habilidades centrais que já viram por aí, e o Jeff está nos olhando porque ele sabe exatamente o que eu quero dizer, porque sabemos que o Sandro está olhando para o nosso novo programa cibernético e pensando o que se supõe que ensinemos às pessoas. Vamos de organização em organização e perguntamos coisas como essa. Vocês precisam de alguém para a posição inicial como analistas. Que tipo de habilidades essas pessoas precisam ter? E eles não sabem. Então, a pergunta que eu tenho para o painel é, entre todas as habilidades centrais vistas, quais são as que devem ser retiradas? 1 ou 2 do topo da lista. Provavelmente não deveríamos estar ensinando mais isso. E que outras 2 habilidades acham que devem ser acrescentadas a essa lista? Todo mundo em segurança da informação deveria ter essas habilidades, mas não estão sendo ensinadas. Queremos começar com a lista das coisas que devem ser excluídas. Vamos com essa lista. Quais habilidades vêm sendo ensinadas nos últimos 20 anos e que já não precisamos delas, digamos? Muito bem, todo mundo está pensando. Eu não tenho uma resposta para você. Nenhuma. Em análise investigativa digital, sim. Acho que a camada de abstração fez muita análise disso. Temos o modelo OSI,
que todas essas coisas se tornaram irrelevantes para a maioria das pessoas. E eu acho que é bom saber disso. Como acho que não me interpretem mal, mas a maioria dos analistas de segurança de bancos de dados não precisam entrar nisso. Acho que os pentests são outras habilidades. O teste de penetração inteiro. Só quero salientar que é realmente injusto, porque não posso dizer, não, eu quero virar uma espécie de Amish, não gosto de energia, não quero eletricidade. Eu estou sendo um babaca aqui. Desculpem. E o que acham sobre extrações completas? Qualquer tipo de evidência digital já não é possível fazer isso. Tipo, como extrair o conteúdo completo da nuvem? Por que perdem tempo? Os conjuntos de dados são grandes demais, então é preciso fazer coisas remotamente no ambiente onde vivem. Isso também. But that's okay. So that you just added a buzzword. Thank you. And I'm not meaning to make fun of you, but again, it's like, what layer? Tudo bem, você só acrescentou uma palavra de moda, uma palavra na moda, que está na moda. Obrigado. Não estou zombando de você, mas temos que pensar que camada, que habilidades, o que quer dizer com isso de nuvem? Estamos falando de GCP, Azure, AWS, é tudo, mesmo os aplicativos, tudo. Mas precisamos esclarecer isto. Bom, não é com você, mas outras pessoas como você. Bom, é você, mas não é você. É você. Essa foi uma discussão que eu tive no curso hoje, porque as pessoas dizem, é a nuvem. Mesmo dentro de um provedor de nuvem em particular, como a AWS ou GCP, ou seja lá quem for, a nuvem não é a nuvem. AIS, SS, PS, certo? São coisas diferentes. Sinto que ainda estamos brigando sobre o que é a nuvem. Eu concordo que precisamos ensinar sobre a nuvem. Algo que eu gostaria de mencionar relacionado à ideia de nuvem é que nós realmente precisamos romper nossos conceitos sobre o que são os data centers das instalações por causa da nuvem e por causa da automatização e da orquestração. Deveríamos estar reconstruindo o nosso data center. Ponto final. É dia de aplicar patches. Destruímos tudo e temos tudo de volta. Dá para fazer isso. Exceto em ICS. Exatamente. Fica difícil, especialmente no plano de estudos de teste de penetração e também em resposta a incidentes. Como excluímos as coisas? Porque esses casos extremos são os que vão nos complicar sempre. E os tópicos gerais, a defesa do perímetro e os firewalls? Pego a sua pergunta, o que você acrescentaria? Habilidades investigativas, não me importa ser pentesting, forense, seja o que for. Vou fazer uma pergunta sobre conjuntos de dados, virar para outro conjunto de dados diferente em natureza e ainda assim obter minha resposta. Não importa se é ICS ou forense, seja o que for. Se posso fazer perguntas meticulosas sobre dados em conjuntos de dados diferentes e obter uma resposta, vou ser um ótimo analista de segurança no mundo de hoje. Você precisa ter habilidades técnicas centrais para fazer isso? Não, eu me especializei em estudos sobre a África na faculdade e me saí muito bem na área de segurança. E comecei armando sistemas de controle em Camarões. Não tinha nada a ver com cibersegurança, ciências da computação, e acho que me saí muito bem. Esqueço quem foi que saiu na mídia para falar sobre Log4j. Eu não precisei da ciência da computação para entender essa vulnerabilidade e mitigá-la. Portanto, acho que colocamos muitas barreiras técnicas falsas no caminho. Há uma pergunta aqui. O Rob não está prestando atenção. É por causa dos óculos. Quem é você? Olá, Terence Williams. Prazer em conhecê-los. Minha pergunta vai dirigida ao que o Rob falou sobre habilidades investigativas. Nesta nova fronteira de nuvem, empresas com 100 mil funcionários, como ensinamos as pessoas a lidar com escala e chegar às habilidades investigativas? Porque um dos dilemas mais difíceis é pegar alguém novo e mandá-lo para um curso do SANS. Eu quero mergulhar fundo em cada computador. Mas não dá para fazer isso. Você não pode ir ao comando e executar na nuvem, porque vai lançar milhões de linhas. Como começamos a ensinar? Primeiro, é preciso lidar com a escala e depois seu conjunto de habilidades será mais valioso quando você se concentrar no problema.
É uma pergunta incrível. É mesmo difícil. Eu lembro quando o Rob Tilley levantou o novo cenário do 508 com o cenário técnico de Bill Spader. Sempre que penso nisso, eu percebo que são 100 sistemas ou algo assim. Nossa, é um tremendo ambiente de laboratório, mas na vida real ainda não chega nem perto da escala de que estamos falando. Em um ambiente de treino foi impressionante. Minha resposta curta para você seria: muitos analistas querem focar, e é um argumento muito forte, querem focar em como coletar tudo isso. Eu prefiro que vocês definam seu caso antecipadamente e normalmente diria às pessoas que do lado de ICS também não vamos querer coletar tudo. Vão deixar os operadores furiosos, sem razão. O que vocês querem? Então obtenham esses dados, não ao contrário. Acho que é parte da resposta do problema de escala. Tem a ver com o caso de estudo, caso de uso que você está tentando resolver. Mas sempre vai se topar com analistas. E se não coletássemos todos os dados e acontecesse alguma coisa, bom, viva com isso. É uma coisa pela outra, mas foquem no que estamos tentando resolver. Uau, isto sou muito alto. Eu estava ouvindo agora mesmo, calcularia que há 6 milhões de aplicativos nas lojas de aplicativos entre Android e iOS. Nossas melhores ferramentas de análise forense, as melhores ferramentas de análise forense de celulares suportam quanto? 2.000 no máximo. Desses aplicativos para análise, especificamente menos de 0,1%. Sei a resposta que tenho para resolver esse problema. O que vocês acham quais são as soluções? Tem algum jeito de abordar isso? Já tocaram no fato, estou tentando enfatizar isso, o fato de que temos muita gente fazendo o que chamam de forense de Nintendo, o que é, bem, vamos colocar aqui o botão de pressionar e obter evidências. Evidência, quer dizer internet, tudo bem. Parece uma brincadeira, mas falando sério, o que vocês veem como uma solução para esse problema, especificamente na tecnologia móvel? Muito bem, vai em frente. Alguém entende de tecnologia móvel aqui? Essa é uma pergunta de ICS, Rob, você pode responder. O problema é que tudo vai mudar assim que alguém dedicar tempo para aprender, aprendeu e já é tudo diferente. E esse é o problema número 1. Acho que é preciso tirar todos os aplicativos enquanto eles estão em funcionamento para entender os artefatos subjacentes neles. São bancos de dados, protobufs, são playlists. O que eu faço no 5º dia do curso eu tiro todas as ferramentas do pessoal. E vocês receberam diretórios de aplicativos de iOS e Android. Isso é terrível. Eu adoro ver a cara das pessoas porque elas ficam zangadas porque já não podem apertar botões. E a opção é que eu me queimo ou me destaco nesse dia ensinando. Mas eu digo que é como o meu filho. Quando eu coloco ele no ônibus de jardim de infância, espero ter ensinado a ele bem, a obedecer à professora, a fazer os deveres. É a mesma coisa com os meus alunos, como eles vão lidar com as habilidades básicas, sobre como examinar bancos de dados, playlists, protobufs, arquivos de dados. Se puderem fazer isso, podem fazer qualquer coisa, criar qualquer aplicativo. Então, o problema passa a ser escalabilidade, porque as pessoas querem mergulhar em cada coisa, mas não precisam fazer isso. Vão aprendendo as 2 camadas. Sou bom nisso. Vamos lá. Eu tenho 2 coisas. Uma, quero dizer isso porque sei que há pelo menos 1 ou 2 pessoas por aí, com uma pessoa que está em pé na frente da classe cheia de gerentes esta semana. Vou pegar os comentários sobre a gerência. Há muito trabalho a ser feito no nível de gerência, entendo isso completamente, mas outra coisa que me vem à mente, ouvindo toda essa conversa sobre as habilidades, é esta pergunta. Será que somos específicos demais com os conjuntos de habilidades que estamos pedindo? Claro, precisamos ter pessoas boas e bem treinadas em análise forense, gente capaz de decifrar um pacote. Precisamos de gente assim. Mas será que precisamos ter tanta gente que possa fazer isso? Ou voltando ao ponto do Rob Lee sobre as pessoas que precisamos, se tivermos gente boa em analisar coisas, não importa se são bons analisando dados de registro firewall ou o quê? A pergunta é, podem analisar dados? Ponto. Quando falamos sobre novidades cibernéticas ou coisas assim, que estão atraindo pessoas de outras partes da organização, quais são os conjuntos de habilidades centrais que são irrelevantes para a tecnologia que estão usando? Quais são realmente as habilidades centrais?
É preciso analisar, documentar, fazer avaliações. As pessoas que não sabem documentar, e parte disso, estamos falando de administração, se deve ao fato de não serem boas nisso, não sabem como documentar. Há várias dessas coisas que poderíamos usar como aquilo que habilita as pessoas para entrar, em vez de estabelecer todo tipo de barreiras, dizendo, por exemplo, claro, podemos contratar você, mas você precisa saber certas coisas porque estará trabalhando sobre algo muito específico. Quando, na verdade, poderíamos usar um monte de generalistas que são realmente bons em um tipo particular de uma habilidade que não é específica. Talvez pareça um sermão, mas essa é a minha pergunta. Será que seríamos capazes de resolver muitos problemas encontrando pessoas que possuam conjuntos de habilidades gerais em vez de focar nos técnicos? Acho que o que assusta aqui é como estamos determinando que pessoas realmente possuem conjunto de habilidades. Muitas pessoas podem fazer testes, obter certificações, é possível adivinhar algumas respostas. Isso não faz com que você seja especialista nem bom em alguma coisa. Eu posso dizer a vocês, eu fiz esses testes antes. O meu filho provavelmente poderia passar em alguns desses testes adivinhando certas respostas. Por exemplo, você escolhe sempre a opção C. Eu costumava fazer isso, escolhi a C porque meu nome solteiro era Comrie. Então C devia ser a resposta. Mas não acho que conversamos o suficiente com as pessoas. Acho que literalmente escaneamos os currículos atrás de palavras-chave que indiquem coisas, mas não falamos com o ser humano que vai desempenhar a função. Então, acho uma coisa que é interessante, se olharmos para o setor da saúde, veremos generalistas como clínico geral e especialistas. Acho que temos que começar a procurar um modelo desse tipo e entender que deve haver uma forma de poder dizer isto me supera. E esse seria um modelo mais sustentável, acredito. Tem algumas pessoas que trabalham para mim que não são generalistas. Isso não é para eles, eles nunca serão. Chegam a mim com água na boca quando precisam entender alguma coisa. E Deus os colocou nesta terra para fazer exatamente isso. Eu tenho sorte de que as forças do mercado sejam tais que me permitam pagar um alto salário para essa pessoa, prestar bons serviços, mas nem todos são assim. Então, sim, os generalistas são parte da resposta. Acho que os especialistas precisam ser parte disso também. É difícil. Debati muito nos últimos meses, especialmente acho que a maior parte das organizações e muitos de nós aqui estamos tendo dificuldades para articular quais seriam as habilidades centrais que alguém precisaria ter para começar. Se você trabalha há 20 anos em uma dessas habilidades, por exemplo, deve ser um especialista já capaz de reter esses recursos na sua organização. Gostaria de desafiar todos vocês para que pensem nisso quando saírem daqui esta noite. Se alguém lhe perguntasse quais são as 20 habilidades que você deve ter para entrar no seu primeiro emprego em cibersegurança, quais seriam? Acho que quais seriam? Acho que teremos um grande debate sobre isso, porque não acredito que estejamos de acordo. Temos ciência da computação, muito bem. Vamos incluir na lista as habilidades investigativas de análise. Quando completarmos a lista, estaremos falando de alguém que não existe. E precisamos dar um passo atrás e dizer como fazem os militares em seus treinos básicos. Quais são as habilidades básicas que alguém deve ter para ocupar seu primeiro cargo em cibersegurança? E depois de 20 anos, como Joe e eu e outros, quais são as habilidades que precisamos da nossa rotina para alcançar uma especialização? E acho que ignoramos as duas coisas, especialmente os que estamos nisso há 20 anos. Quantas pessoas há por aí que ignoram o fato de não terem investido em si mesmos para continuar desenvolvendo suas próprias habilidades? E quem está aqui dirá, bom, pelo menos vou aprender novas habilidades. Há uma longa lista de 450 habilidades que todos no planeta pensam que você precisa ter para estar na área de cibersegurança. Vou me posicionar em outro lugar agora. Vou para o lado da organização. Tenho visto isso muito nas diretorias, porque fazemos a mesma coisa no SANS em termos de contratação de pessoas. Então a pergunta é como reter os indivíduos adequadamente nas organizações? Trata-se apenas de dinheiro? O que dizem os membros do painel?
Alguém está monitorando as perguntas online? Me deu curiosidade. Não, não há perguntas online. Pelo menos não vi. Voltando então com a pergunta ao painel. Retenção de pessoal. Estamos falando só de dinheiro ou de algo mais? Missão, progresso, dinheiro. Com certeza há mais razões, mas se você não me der possibilidade de progresso e de ter uma missão, é bom me pagar extremamente bem. Se você tem uma missão e chance de progredir, o dinheiro talvez seja menos importante, desde que seja sustentável. Muito bem, vou me meter. O que você quer dizer com missão e progresso? É a razão para fazer isso. Isso é algo que vemos o tempo todo com os militares. Cada jovem que se alista e cada general também que sai da vida militar, porque a Booz Allen pode lhe oferecer um pagamento melhor. Bom, eles estão fazendo uma coisa específica, faziam o que tinha que fazer. Não é que eles podem ser mandados, por exemplo, para servidores de patch e para fazer alguma coisa específica lá, mas não é o que ele gosta de fazer. É provável que faça o que precisa, não o que gosta. Isso pode acontecer não só no terreno militar. As pessoas saem porque têm opções na vida, então é preciso dar às pessoas algo que gostem de fazer, que signifique realização, missão, além de uma rota que eles indiquem para onde vão. E também temos que cuidar delas no longo prazo. Infelizmente, vejo muitos empregadores sacrificando dois deles e sobrecarregando um desses fatores. E nisso não é sustentável. Qual é o sobrecarregado? Acredito que o dinheiro acaba sendo sobrecarregado, mas se você for uma pessoa da equipe de TI, que toma conta de uma empresa, de grande infraestrutura, sempre tem que assumir a culpa por todos os problemas, você não está progredindo nem seguindo sua missão, só está sendo pago. Acho então que o pagamento é uma resposta fácil, mas não acredito que seja a principal nem de longe. Tá bem, vou me meter um pouquinho mais. Se você sente que a administração, a direção, está basicamente enfatizando demais no pagamento para resolver os problemas, em vez de contra-argumentar, bom, isso precisa que seja sustentável, ainda assim temos que ver o mercado. Eu tenho, por exemplo, 400 empregados e eles são constantemente assediados por grandes empresas que querem que trabalhem para elas. As 4 grandes, acho que você deve estar falando da Accenture, tentam roubar seus funcionários, meus funcionários, oferecendo 50 mil a mais do que ganham atualmente, mas eles ganham bastante, 140 mil, 150 mil, estão contentes, preferem poder equilibrar o trabalho com a vida pessoal, preferem a qualidade de vida. Mesmo com aumentos de 40 mil, que já é absurdo, eles pensam 2 vezes porque eles têm opções. Mas se alguém que não tem essas opções receber uma oferta de 5 mil a mais, é capaz de sair. Portanto, acredito que enfatizamos demais no pagamento. Outros? Eu estou de acordo. Eu fiz um movimento lateral antes apenas pensando na minha felicidade, em reconhecimento e feedback. Eu estava ensinando na CDI há uns anos atrás. E um dia, meu chefe me mandou um e-mail dizendo, aqui está a sua bonificação. E eu respondi e disse, não, a bonificação é ótima, mas por que vocês estão me dando isso? Ele disse, porque você fez um ótimo trabalho. E eu insisti, quis saber, porque a bonificação não era de 100% se eu fiz um ótimo trabalho. E ele teve que dizer, eu não tenho a menor ideia do que você fez, devo ser honesto. Só me disseram que lhe desse esse valor. Achei isso uma loucura, não tinha nenhum feedback. Eu aceitei a bonificação, mas não queria também o feedback. Então, resolvi que era hora de ir embora. Ouvi? Eu concordo com você até certo ponto sobre a questão do dinheiro. O dinheiro não é tanto problema. No governo, nós estamos, no governo federal, temos um problema real com um orçamento bem apertado. É muito fácil para os nossos funcionários ganharem muito mais dinheiro lá fora. E quando falamos sobre o nosso conjunto de habilidades cibernéticas, acho que o governo ainda está em 1920, pensando que não se pode ganhar mais dinheiro. E quando promovem alguém, aumentam seu salário, tiram essa pessoa da função que desempenhava bem, que a tornava valiosa e promovem para exercer outra função. Acredito que o governo federal deve estabelecer uma nova estrutura de pagamento para o pessoal da área cibernética. Acho que a qualidade de vida é muito importante. Sei que cada um dos meus analistas no laboratório pode facilmente ganhar 50 mil a mais do lado de fora. E acredito que eles ficam por causa da qualidade de vida.
e pelo que você chama de missão, eles se sentem bem nos casos em que trabalham e eles têm uma boa qualidade de vida. Mas acho que o governo pode fazer mais que isso. Vejo muitos dos meus amigos que ganham o dobro do que eu só porque eu sou empregado do governo e eles questionam isso. Mas eu coloco um valor extremo na minha qualidade de vida, não sendo obrigado a apresentar 200 horas faturáveis por mês, ou seja, qual for o caso. Isso não é tanto assim. Seria equivalente ao profissional de pentesting. Acho que o dinheiro importa até certo ponto no governo. Acredito que precisamos poder pagar mais aos nossos empregados. Sei que a qualidade de vida significa muito e que devem se sentir bem sobre o que estão fazendo para mantê-los no governo. Uma grande parte disso tem a ver com a qualidade de vida. Eu vou ter que discordar de todos vocês. Tudo trata de dinheiro. Bom, para mim, se tudo for o dinheiro, ou seja, vai durar pouco. Em um ponto dado, o dinheiro deixa de ser tão importante. Eu trabalhava numa biblioteca, não por lucro, pela biblioteca. A nossa renda vinha das taxas cobradas por atraso. Era eu e outro cara. Eu não estou brincando. Esta era a nossa missão, assegurar a rede de bibliotecas que era usada em 172 países. E todos os dias estávamos sofrendo assaltos constantes, porque a rede passava de ser rede de biblioteca para rede de universidades, escritórios corporativos, com quem tinha um link interbibliotecas. Eu ganhava muito pouco, mas tão pouco que, quando veio um banco e me disse: queremos que você seja parte da nossa equipe de pentest. Fizemos as entrevistas, eles me disseram: Mick, isso é o que estamos dispostos a lhe oferecer. Tudo isso pelo telefone. Eu estava sentado no meu cubículo fazendo a minha ligação telefônica particular. Então eles me disseram quanto iam me pagar. E eu não fui capaz de emitir nenhum som. Não pude responder. Gente, veja o contexto. Eu sou um pouco tagarela, eu sou instrutora eloquente do SANS, essa é a minha profissão, mas eu não pude falar. Fiquei realmente mudo pelo espanto, pela primeira vez na vida. Houve uma longa pausa e do outro lado eles disseram: está bem, Mick, você está nos apertando. Podemos pagar 20% a mais, mas nem um centavo a mais. E eu disse: uau! Eu respondi, pensei, uau, e respondi: está bem, preciso ir. E desliguei. Logo depois, recebi um e-mail deles dizendo que tinham se esquecido de me falar sobre o plano de bonificação que me ofereciam com o salário. Portanto, não me digam que o dinheiro não é parte de tudo isso. Falei sobre pagar os preços do mercado, não parece que o que acontecia isso na sua biblioteca. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. O fato que eu passei a ganhar muito acima do mercado, bem acima durante um tempo, nada mal. Inclusive me colocou num novo estilo de vida. Eu ainda assim, quando eu olho para o meu carro, eu sinto como o mesmo cara da biblioteca. Para que vocês saibam, eu tenho um Jetta marrom. Olhem para ele, olhem para o meu carro. É exatamente isso, um Jetta. O dinheiro ajuda a aguentar situações difíceis. Serve para esses momentos intoleráveis. Em uma época, o meu trabalho era realmente horrível. Não era para passar as noites chorando, mas admito que eu vivia tenso. Precisava de massagens, 2 vezes por semana para me desestressar. Eu saía para caminhar ou navegar. Navegar é legal, você não vê ninguém navegando. Considerem que isso também vem de um cara que agora tem uma consultora, mas acho que o dinheiro é importante até que deixa de ser. Depois que você dá conta das necessidades financeiras, você começa a dar importância a outras coisas, ao que é intangível. E antes daquele trabalho que me deixou mudo, sem reação, quando me falaram quanto eu ia ganhar,
Passado um tempo, comecei a sentir falta dos concursos de hackers, até porque uma das regras que tinha era não participar de eventos de hacker. Não podia falar em público, são eventos de segurança. E um dia quis voltar para aquilo. Como líderes das suas organizações, vocês ensinam o conceito da hierarquia das necessidades e tudo isso? Porque sobre o que estamos falando. Verdade, há elementos que nos fazem falta aos humanos. Precisamos de dinheiro para pagar água, teto, comida. Ei, um segundo. E onde está a eletricidade? Sim, também. Tudo isso que a gente precisa para viver. Você precisa viver e também tudo de ICS. Às vezes precisamos também da internet. Sim, ensinam explicitamente tudo isso aos gerentes, aos líderes de suas organizações, porque isso vocês precisam fazer. Bom, vai em frente. Eu já posso falar sobre quando estava no banco, por exemplo, tínhamos um fundo discricionário. Se sabíamos que alguém da nossa equipe estava sofrendo, pela razão que fosse, tirávamos de lá para ajudá-lo, porque precisávamos dessa pessoa bem. A minha equipe era um pouco diferente da maioria das outras equipes do banco. Mas tem grupos e pessoas que tentam fazer esse tipo de coisa. Nem todos estão preocupados com isso. Tudo depende da cultura da organização, acredito. E no governo, podemos cuidar das pessoas facilmente. Eu posso dar uma bonificação de até $250, desde que isso não aconteça mais de uma vez em 6 meses. Nossa, eu achei que você estava falando sério. Até que você mencionou o valor em dólares. Eu estava pensando, nossa, que legal. Posso dar também 59 minutos de descanso. De novo, comentário do que se considera mais importante, provavelmente olhando para trás, pensar, ou seja, ver qualquer pessoa indo embora, né, que deve ser pelo salário, mas às vezes não é pelo salário, às vezes é por causa da direção, seja pelo que for, seja por esse problema ou não, para a maioria, para a discussão online. Como vocês lidam com isso? Como ajudam a capacitar as pessoas nesse sentido? Uma das perguntas que eu trouxe, eu fiquei surpreso com as respostas, deixando o lado do aspecto da equipe de fora, porque eu já vi muita gente ir embora por se achar uma super estrela. Batem contra a parede, rodam pelo chão, esperneiam, porque o resto da equipe não coincidia com eles, não só no nível técnico, mas também em questões de ética profissional. Onde isso entra na sua lista? Como manter as pessoas em uma boa equipe, alimentar essa equipe continuamente para garantir que alguém não morra? Esse foi um dos maiores erros que cometi. Posso contar a vocês que tive alguém que trabalhou para mim, chamado Brad Padres, um cara brilhante em quem eu me apoiava muito. E um dos maiores erros que cometi como líder foi não identificá-lo como um dos meus pontos fracos. Quando um dia ele me disse, estou deixando a empresa porque consegui outro emprego, meu laboratório ficou paralisado. Desde então, quando tenho alguém assim especial, mesmo que não seja uma super estrela, alguém que é muito bom no que faz, já no ano seguinte, no seu plano de desempenho, parte da sua qualificação é capacitar outra pessoa a um nível de 80% em relação a si mesmo. Aprendi da pior maneira com o Brett. Brett era um gênio brilhante. E ele realmente era brilhante. E eu fui o gerente que disse, aconteça o que acontecer, o Brett vai resolver. Eu tenho o Brett comigo. Portanto, aprendi minha lição bem cedo.
pelo menos quanto à liderança. Nunca mais quero estar tão limitado assim na minha organização, nem na minha unidade. Por isso não vou deixar que isso aconteça de novo. Portanto, agora acrescento isso à avaliação do desempenho anual. Acho que isso acontece em geral em cibersegurança. Não acho que seja só em cibersegurança, porque já foi dito algumas vezes neste ano, 2021, houve uma mudança porque a força de trabalho passou de trabalhar nas instalações da empresa para trabalhar em suas casas, virtualmente. É interessante. Quantas pessoas aqui são fãs de Tim Ferriss? Eu da semana de trabalho de 4 horas por semana, conhecem? Só vocês dois? Tim Ferriss tem um podcast e repetiu um que tinha feito para South by Southwest de 2005 a 2006. Ouvi no outro dia e já falava sobre como começar a ir passando para uma situação de trabalho remoto. Ouvindo isso, fiquei imaginando o que o Tim acharia hoje sobre o que as pessoas estão fazendo hoje. A maioria trabalhando remotamente nas suas casas. Mas isso também trouxe inúmeros problemas que foram agravados não só pelo esforço mencionado aqui pelo Rob e por outros, mas por um problema crucial de gestão. Muita gente aí trabalhando sozinha. É possível que não queiram falar com o gerente, que nem saibam o que o seu chefe faz no dia a dia. E o chefe também não deve saber o que o empregado faz. E quando há uma brecha de liderança, não é só um problema de liderança. Às vezes, você se sente completamente desconectado da equipe. A essa altura, não importa quanto te paguem, você começa a perceber que se não tem uma missão, um progresso, como o Rob Lee mencionou, isso vai te afetar e pode ajudar a que comece a considerar propostas de outra organização. Acho que, em geral, em cibersegurança, prestamos atenção à brecha de habilidades. Mas o que significa ser um profissional de cibersegurança? Uma das razões dessa pergunta é porque esse é o meu tema, o maior problema em 2021 que estou vendo aqui. Estão surgindo muitas perguntas sobre o que significa ser um profissional de cibersegurança que está começando na área. Número 2, o que significa estar formado? Estamos nesse ponto em que você envelhece e ainda não admitiu isso para si mesmo e precisa se atualizar? Muitos de vocês que estão online, pensem nisso. Será que já sei o básico? Quando alguém pergunta, você conhece a nuvem? Você responde, sim, eu sei soletrar, acho que sei o que significa. É preciso assumir que não sabe e pensar em fazer alguma capacitação básica sobre a nuvem para ficar mais atualizado. Se ainda não trabalhou sobre isso, devem pensar em TCP/IP, em análise de pacotes, o mais rapidamente possível. Precisam mergulhar nisso para se manter relevante na área. O que está acontecendo hoje no setor, especialmente para onde vão as coisas? Como fazemos, por exemplo, segurança perimetral? Como detectamos intrusões na nuvem? São todas grandes perguntas, mas não há uma boa resposta. Bom, vamos terminando. Esse foi o meu grande tópico. Eu sou o moderador, eu posso escolher então o rumo que a conversa toma. Destaco as habilidades de cibersegurança e retenção no local de trabalho entre os maiores problemas que enfrentamos hoje em 2021 e no futuro. Mas vou encerrar voltando aos membros do painel. Algumas conclusões, já que estamos terminando a sessão desta noite. Tanto sobre o que acham que foi o maior incidente de segurança que tivemos no ano passado, sobre o progresso da carreira, habilidades em cibersegurança, análise da brecha, qualquer coisa. Vamos começar com o Nick. E terminamos com o Rob Lee. Algo que eu acho interessante, que me surpreende em relação a habilidades, progresso de carreira e requalificação, é que eu percebi, por exemplo, que Google, Amazon e Microsoft, todos têm recursos de nuvem literalmente gratuitos, completamente gratuitos. São horas, 100 horas, 700 horas de tempo sobre esses materiais. Dependendo do serviço, tudo gratuito, mas faça um favor a si mesmo, certifique-se de instalar o aplicativo de controle no seu celular, porque em algum momento em que estiver fora, sei lá, fazendo compras, você vai lembrar que deixou as máquinas virtuais rodando e vai querer apagá-las remotamente, porque tudo isso tem um custo. Mas acho que é um desperdício que as pessoas não estejam aproveitando esses recursos. Se vimos o número de contas gratuitas, vamos descobrir que é baixo demais.
E se perguntamos com delicadeza aos provedores de nuvem, inclusive vão lhes dizer que essas contas gratuitas são criadas e usadas durante 2 ou 3 semanas e nunca mais, depois nunca mais. É uma loucura, é um crime. Eu realmente não entendo isso. Não entendo isso, literalmente, porque quando fiquei sabendo que tinha coisas gratuitas na nuvem, pensei, pelo jeito, não vou jogar videogames nos próximos meses. Este será o meu novo videogame. Não sei, suponho que é a esperança. É mais fácil que nunca, está tudo aí. Quero dizer, nossa, quando eu comecei nisso, vocês falavam da sua idade, mas quando eu comecei nisso, eu era um louco da informática, louco por informática. Eu estudei telecomunicações e eu queria aprender a armar um SS7 com peças descartadas. Para mim, realmente foi muito, muito difícil. Agora é fácil, nós temos Amazon. No Estado, nos ensinaram a reformular as perguntas e a forma de respondê-las. Então, no campo da análise de investigação digital, o que precisamos é de mais gente. Não importa o nível, seja de nível médio ou nível inicial, não temos gente, não precisamos de superestrelas consagradas. Então, também a sugestão para vocês seria ir ao website do SANS e ver o que ensinam em Forense 500 e 585, Forense Móvel. Precisamos de gente que conheça Windows e tenha habilidades forenses em celulares. Aprenda o conteúdo desses 2 cursos do SANS. Acho que é uma jogada inteligente fazer cursos do SANS. Com certeza vocês já têm tudo isso lá. Como funcionário do Estado, não estou defendendo nenhuma capacitação específica, mas digo a vocês a mesma coisa que digo em cada aula de Forense 500. Eu digo isso em cada aula que eu dou. Se domina o material de 500, Forense 500... serão contratados em 1 segundo. Eu contrato vocês, sem perguntas. Vocês dominam o material. Nós vamos fazer perguntas gerais. Dizemos, muito bem, a agência de investigação acha que este computador tem algo malicioso. O promotor precisa saber que a pessoa que usava este computador era consciente desse problema e que isso foi intencional. Quais são os artefatos forenses que indicam que o acusado sabia que no seu computador tinha material criminoso? Me assusta um pouco saber que o Windows forense esteja passando a um segundo plano em relação à investigação forense de celulares. Porque cada pessoa tem um celular. Vamos aprender disso, obtenham essas habilidades. É fundamental para a polícia e para o poder judicial. Precisamos de muita gente. Faz tempo que eu tenho 15 vagas que ainda não foram preenchidas, apesar das nossas tentativas e apesar de que já há 3 anos que eu procuro candidatos. Experimentaram subir as bonificações para $300, sem impostos, claro. Nossa! Bom, estamos com pouco tempo, serei breve. Quis dizer isso antes, é preciso procurar pessoas que tenham vontade de aprender, porque essas são as pessoas que buscam e fazem porque querem realmente aprender. Eu não sou tão nerd como você, Mick. Eu gosto muito de você, mas a sua história é um pouco doida. Não sou muito fã de ir para casa, armar um computador e não soltar o celular a noite toda. Na verdade, metade das vezes quero quebrá-lo em pedacinhos, mas gosto de aprender e investigar. E até hoje adoro quando alguém me pergunta como se faz isso. E se eu não sei, isso me rói até que eu encontro a solução. Corro atrás e descubro. E isso me faz aprender. Fiquemos com as pessoas que têm vontade de aprender, os que acham que sabem tudo podem ir embora. Sim, claro que estão as soft skills, empatia, coisas do tipo, tudo necessário na nossa área, mas também volta a maioria das pessoas que começam sem saber que a Amazon tem uma conta gratuita, por exemplo. Não somos muito bons na hora de incorporar gente nova e não somos bons também como comunidade para oferecer a essa gente uma trajetória profissional. O que fazer depois? Que caminho a seguir? Podemos perder-nos muito facilmente em InfoSec. Ainda tenho gente com 5, 6 anos de experiência que me pergunta, e agora? E acho que é provável que os anos tenham transformado esta área mais em uma comunidade que uma profissão. Em algum aspecto da profissão que indique que é necessário, precisamos desse aspecto que indique para onde avançar. Time e eu falamos disso o tempo todo. Eu não sou muito bom amigo de fazer
E eu não sou muito amigo de fazer com que as pessoas devam sair atrás de certificações para tudo, mas é preciso também pensar na certificação, ser um melhor profissional, ter uma trajetória profissional definida e ajudar as pessoas em seu caminho. Acho que você acaba de fazer isso, Mick. Não, como certificação como CPCH, não é o que acontece agora. Qual é a sua resposta? Responda a mesma pergunta. Volto ao que dizia mais cedo sobre as habilidades de cibersegurança nessa reescalada, especialmente para aqueles que estão há mais de 20 anos nessa profissão. Não sei, é só uma dessas coisas que quanto mais penso, mais gente tem por aí que não assume a responsabilidade de se manter relevante. Tudo isso se descuida nas organizações, inclusive a gerência precisa entender isso, temos que ver mais gestão, os responsáveis devem assumir realmente a responsabilidade de entender como dar resposta à pergunta central e não deixar simplesmente as coisas nas mãos dos técnicos, olhando em geral para 2021, tentando ver para onde o SANS vai, que tipo de formação poderíamos precisar, o que não estamos captando. Quanto mais analiso, inclusive considerando meus próprios quadros de instrutores, fico pensando em quantos deles realmente conhecem a nuvem como para dar um curso sobre isso. E talvez não tenhamos mais do que 10 instrutores que realmente conhecem bem a nuvem. Todos os outros, por exemplo, falem com Ouvi, vão à AWS e digam que não conhecem bem a nuvem. Garanto que é assim, basta abrir essa conta gratuita. Vamos fazer isso, é grátis. Há muita coisa por aí, é difícil encontrar alguém que possa dizer eu faço isso há muito tempo. Cada um deve assumir a responsabilidade de aprender mais sobre uma nova área para se manter relevante. Acho que isso é mais necessário ainda hoje. Se estão pensando em alguns anos mais, entrar na questão do ICS é fundamental. Vocês sabem, Joe, você mencionou um estudo que diz que há 3 milhões de vagas de cibersegurança não preenchidas, parte da razão pela qual as organizações não podem definir o que se supõe que deva ser uma determinada pessoa que saiba fazer isso. Então todo mundo atira para o ar e diz coisas como acho que sei o que é, mas ninguém consegue encontrar a resposta. A única coisa certa é que há vagas não preenchidas, mas simplesmente somos incapazes de manter uma congruência com as mudanças tecnológicas. Especialmente o que aconteceu nos últimos anos com as mudanças no local de trabalho. Começamos trabalhando todos aquartelados em Garrison, dentro de um edifício, onde há o perímetro, até fazer tudo isso em um SaaS, ou trabalhando na nuvem, todos trabalhando nas suas casas. Como monitoramos tudo isso? Quero dizer, de verdade, é uma das razões pelas quais o ransomware fez estragos neste ano, e porque tem muita gente... Muito mais gente sentada na sua casa trabalhando. Você pode apontar para essas pessoas, como contou a Heather com seu filho na escola. Estamos tendo ataques específicos. Estou vendo esse problema de cibersegurança, como nos custa definir o que essa pessoa que está começando na profissão deve aprender e o que deve saber aquele que já tem 20 anos de carreira, como pode se reciclar. Se a sua função é contratar pessoas, precisa saber quais são as 20 habilidades principais. Se você fosse o encarregado e tivesse que selecionar 20 habilidades para essa pessoa, quais seriam? Não dá para dizer que precisa saber de tudo. Não podemos cair na armadilha de RH, que diz que basta ser da área de TI. Não, isso não dá. Imaginem essa pessoa que está só começando, quantas coisas poderia precisar aprender. Quais são as 20 habilidades que você precisaria ter para trabalhar com Tim Conway? Tim deve ter uma lista específica. Ele poderia dizer, bom, aqui estão as 20 principais e isso basta. É provável que ele diga isso, mas uma lista bem diferente pode ser feita por Phil, como parte da segurança da rede. Esse é o tipo de discussão que precisamos hoje. Deveríamos ter um generalista, deveríamos ter um especialista. Em que momento seria necessário escolher a especialização? Não sei, mas vejo que há muita gente por aí com um grande problema. Como Jeff dizia, o que é necessário para esse primeiro emprego na maioria das organizações? E as organizações não sabem. Isso dá um pouco de medo. O meu nome é Rob Lee, estão todos convidados a se aproximar dos membros do painel na saída e perguntar o que ainda não perguntaram. Façam isso. Fora isso, boa noite para todos. Nos encontramos amanhã na sala de aula.